todos se lembram não de Mitch Buchanan, as pessoas se lembram sim da Pamela Anderson, né, correndo na praia e tal. As pessoas se lembram disso. Fala galera, eu sou o Lipe Paig e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos esta aqui atrás, Ford Maverick Lariat com o kit FX4, que é o kit off-road, primeiro Ford do canal. Vem comigo. Sejam muito bem-vindos à picape Ford Maverick, exatamente esta que tem o nome daquele clássico dos anos 70 que povoou a mente dos adolescentes com sua versão V8. Eu posso dizer que na minha família teve, o meu bisavô teve um, mas era 4 portas e tinha um motor 4 cilindros, então não era tão legal. Mas vamos falar desta picape aqui, essa que é a menor picape vendida no Brasil pela Ford, e eu, como um bom picapeiro, já que o meu primeiro carro foi uma Ranger XL V6 lá em 1999, o carro era 95, então eu gosto muito de picapes e principalmente desse tamanho de picape. Eu acho que as picapes médias cresceram muito. Você vê hoje o tamanho da Ranger é muito grande, não é uma picape que eu gostaria de ter. Se é para ter uma picape grande, eu teria uma Ram 1500 Rebel, como vocês bem sabem. Mas eu achei este carro muito interessante porque é uma picape feita sob monobloco, né? Não tem chassi e carroceria, então ela tem uma dirigibilidade muito diferente. Esse carro tem um motor 2.0 16 válvulas turbo com 253 cavalos e 38,7 kgfm de torque. É torque pra caramba, e isso é passado para o chão através de uma tração permanente nas 4 rodas com um câmbio de 8 marchas automático, que você muda aqui na rodinha. Essa tração sob demanda é muito interessante, porque você tem até um gráfico aqui no painel que mostra como essa tração está sendo usada. E eu tô vendo que aqui na cidade, no dia a dia, você vê muito essa tração dianteira funcionando, o que faz total sentido, porque você consegue deixar o carro mais solto, mais leve e mais econômico. Então é por isso que, usando aqui diariamente, o carro é um carro gostoso de andar, porque inclusive a suspensão é muito legal, e eu já vou falar mais pra frente da suspensão, porque eu vou falar sobre o kit FX4, que é como esse carro vem para o Brasil. Ela vem para o Brasil sem opcionais. Então você inclusive pode escolher várias cores diferentes que não tem a adição de nenhum real, o custo das cores é zero. Então esse carro tem o preço fixado de R$ 240.490. Posso falar? É bem barato. E eu acho que vocês vão falar: Lipe, você ficou louco, você tá rico. 240 mil reais não é pouco para em lugar nenhum do mundo. Ah, sim, claro, não é pouco, mas estou falando para o que o carro entrega, para a capacidade que ele tem, para as coisas que ele faz e para o que ele tem de itens. Esse carro é completaço. Ele tem tudo que você espera de um carro de 240 mil reais. A única coisa que eu acho que ele não tem, que você espera, é um retrovisor fotocrômico aqui, que ele é um retrovisor normal, talvez um sensor de chuva, né, de limpador, mas de modo geral o carro tem faróis automáticos, full LED, o carro tem o multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, infelizmente só com o cabo, então o cabinho está aqui pendurado porque só com um cabo que ele funciona, mas você consegue conectar o seu telefone por Bluetooth e
ter as funções de telefone, inclusive até ouvir música, caso você não esteja com o fio para ligar o Apple CarPlay e o Android Auto. É a vida. Esse painel aqui também é bem completo. Você tem o tacômetro de ponteiro, né, aqui, que é bem clássico. Você tem também a velocidade em ponteiro, mas você tem uma tela grande no meio com várias informações, a velocidade. Aqui, por exemplo, eu estou com a distribuição de tração, mas você tem também inclinômetro, tanto tanto frente e trás quanto direita e esquerda. Você tem a posição de direção, inclusive, que é legal para off-road. Você tem as músicas, você tem o consumo, né, computador de bordo, tal, aquela coisa toda. Você tem inclusive o sensor de pressão de pneus, que está acusando aqui que eu tô com um pneu abaixo do que devia. Eu vou calibrar ele já já. Uma coisa que me encantou nesse carro é o interior. O interior desse carro tem tons de cinza e azul, predominância azul, cinza, e tem um tom meio bronze e o marrom aqui dos bancos. E o banco é muito legal, porque você vê em alguns lugares do banco é marrom e em alguns lugares azul. E no lugar que é azul tem a costura marrom, no lugar que é marrom tem a costura azul. Bem legal esse trabalho, esse cuidado que a Ford teve com o interior do carro. Você tem aqui na frente um acabamento todo diferente, com uns parafusos aqui, um negócio meio para parecer rústico mesmo. E eu achei que ficou muito legal, muito legal. O funcionamento do carro aqui dentro tudo orna, né? Então você tá aqui dentro, você tá num ambiente agradável, e é isso que eu mais gostei. A única coisa que eu posso dizer negativamente aqui desse interior é que o espaço traseiro não é dos melhores, principalmente com o banco na posição que eu estou aqui na frente. A posição fica ótima para eu dirigir, mas quem anda atrás de mim anda meio apertado. A posição lá atrás também não é muito reta, então é uma posição que é ok, mas se você estiver dirigindo com alguém que tem mais de 1,80 m, que é o meu caso, atrás anda um pouco apertado. Outra coisa que eu achei bem legal é que você tem aquela janelinha de acesso ali à caçamba, que você pode abrir aqui, ó, eletricamente no botão, que torna a sua vida bem mais fácil se você precisar deixar aberto. E por que você pode precisar deixar aberto? De repente para carregar alguma coisa daqui para lá, ou para olhar alguma coisa. Eu uso muito para ventilação. Às vezes, como esse carro não tem o teto solar, não vem para o Brasil com teto solar, lá fora existe o opcional do teto solar, custa $1.095, mas aqui no Brasil esse opcional não veio. Eu acho uma pena mesmo. Eu não sei se quem é fã de picape gosta normalmente de teto solar, mas eu sou um fã inveterado de teto solar. Gostaria que esse carro tivesse teto solar, infelizmente não tem. Então eu uso aquela janelinha ali atrás para ventilação. Eu abro ali, dá uma ventilada, e você pode continuar com o ar-condicionado ligado, mas dá uma trocada no ar, que eu achei bem legal. Vamos falar de dimensão. Já que eu falei do tamanho do carro, que o carro não é tão grande assim, eu acho que eu devia falar um pouquinho das dimensões desse carro. E eu vou começar com a dimensão que para mim é mais impressionante. Esse carro é teoricamente bem estreito. E teoricamente porque ele não é estreito, mas para uma picape, para o tamanho que o carro tem, para o conforto que ele tem aqui dentro, eu acho que ele é bem estreito. Ele tem 1,84 m de largura. 1,84 m é pouco, Lipe? Bom, se você considerar que o meu Citroën C4 Lounge tem 1,79 m, você está falando de 5 centímetros só de diferença de largura para um carro sedã normal. Agora o comprimento não tem jeito, são 5,07 m, é um carro comprido, claro, tem mais de 5 metros, mas vamos lembrar de novo, nós estamos falando de uma picape, então ela é uma picape bem compacta de modo geral. Ela tem 1,73 m de altura, então eu acho que tá tudo muito bom assim de dimensão, inclusive para quem usa nos centros urbanos. E por que alguém precisa de picape nos centros urbanos? Porque as pessoas precisam carregar às vezes um reboque, ou a pessoa precisa de carregar alguma coisa na caçamba, né? A pessoa às vezes tem, sei lá, uma empresa de água, vou dar um exemplo, e o cara precisa carregar um pouco de água
Dentro das conveniências, esse carro tem ainda o ar-condicionado digital Dual Zone, que é um ar-condicionado daqueles bem americanos. Ele gela pra caramba e a posição que sai o ar aqui é uma posição muito boa. Eu me senti muito confortável com esse ar-condicionado. Inclusive ele tem 3 níveis de automação, né? Com um automático com o ventilador mais fraco, o médio e o mais forte. Então funciona direitinho. Outra coisa que ele tem de conveniência é o banco elétrico. Então esse banco do motorista aqui é elétrico. Você pode regular para cima, para baixo, para frente, para trás o encosto, inclusive uma regulagem lombar elétrica, facilita muito. A única coisa é que não tem memória. Então se você são 2 pessoas que usam o carro, você tem que mudar o banco toda hora, você vai sentir uma chateaçãozinha. Vamos falar agora do que importa numa picape, que é a caçamba. A caçamba da Ford Maverick tem 943 litros de capacidade. Para você que está pensando num SUV para ter espaço, 943 litros, só para você saber. E nesses 943 litros você pode carregar até 617 quilos. Ou seja, tem uma capacidade bem legal. E além de tudo, você ainda tem a capacidade de reboque, que é de um pouco mais de 500 quilos ou 4.000 libras, como dizem os americanos. E esse carro já vem com o reboque ali atrás, com o engate, com toda a preparação para o engate. Você só precisa comprar de fato o gancho, né, que encaixa ali no buraco, e ele já vem inclusive com a ligação elétrica, tudo certo. E isso faz parte do pacote FX4. Lipe, o que é o pacote FX4? O pacote FX4 é composto por vários itens que a Ford considera itens off-road. Então ele tem os pneus all-terrain com esse design de rodas diferente, que é um design mais off-road. Ele tem a suspensão toda trabalhada e reforçada para off-road, então ele é um pouquinho mais alto do que o normal, e ele tem barras diferentes e tudo mais para fazer com que a suspensão seja melhor. Ele tem também ganchos ali na dianteira que fazem com que você possa usá-los para rebocar alguma coisa, ou de repente puxar um tronco de árvore que está no meio do seu caminho quando você estiver fazendo um off-road. De qualquer forma, tem esse reforço ali na frente. Eu não sei muito bem como usar, mas eu não sou muito um cara de off-road, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal que está me ouvindo sabe muito bem como usar aqueles 2 ganchos ali. E aqueles ganchos são presos inclusive nas longarinas, então é um negócio que faz parte do carro, você pode usar para puxar com bastante força. Outra coisa do pacote FX4 é que ele tem a ventoinha maior e um radiador com uma maior capacidade de refrigeração, para você poder também usar o carro em off-road. Você tem, além disso, o Hill Descent Control, que controla a velocidade de descida, né, que freia o carro na descida, além dos modos de condução. E os modos de condução, tem aqui o botãozinho dos modos de condução. Você tem o modo de condução normal, você tem o modo de condução para reboque e transporte, né, que você usa para rebocar, mesmo quando você tiver com carretinha. Você tem o modo de condução de piso escorregadio, que é para neve, é para uma situação mais escorregadia mesmo. Você tem o modo de condução lama e terra, né, para você usar no off-road. Você tem também o modo areia, que também é escorregadio, mas que deixa o carro um pouco mais esperto. Você não tem um modo de condução esporte nem nada disso, mas esses modos de condução aqui são voltados pro off-road. Claro, você ainda tem aqui um botão para desligar o controle de tração e controle de estabilidade, e você tem aqui o outro botão que é uma mãozinha assim. Eu demorei um tempo para entender o que era essa mãozinha. Essa mãozinha é o auto hold, para quando você está no trânsito, você liga o auto hold aqui, você para o carro, você pode tirar o pé do freio que o carro não anda, ele só volta a andar quando você encosta no acelerador.
o auto-hold funciona legal no trânsito, acho interessante. Agora, o que para mim falta nesse carro? Eu já falei do teto solar, claro, mas eu tenho que falar que falta o multimídia sem fio e um carregador por indução aqui. Você está gastando 241 mil reais basicamente no carro. Eu acho que você podia ter esses mimos, vamos dizer assim, que são teoricamente coisas que a gente usa muito no dia a dia, né? Não é uma coisa mais supérflua, como por exemplo o sensor de chuva. O sensor de chuva eu acho muito mais bobeira do que o carregador por indução e a conexão sem fio aqui. Outra coisa que não tem nesse carro e poderia ter é um seletor de marcha, né? Você só tem aqui o PRND, né? O Park, a Ré, o Neutro e o Drive, e tem um botãozinho Low aqui para você usar basicamente o câmbio preso em primeira e segunda marcha. Mas você não tem nenhuma borboleta e nem como selecionar nenhuma dessas 8 marchas. Eu acho que isso é um defeito até no off-road, mas aqui numa descida de serra, em cidade e tal, às vezes faz falta você querer estar com uma marchinha mais baixa. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós estamos falando de um carro que era para fazer off-road. Mas o ângulo de entrada desse carro é apenas de 21,6 graus. E por que eu tô falando isso? Porque eu não consigo nem sair da minha garagem sem raspar. Mas, para mim, a Maverick Lariat FX4 é um ótimo carro, uma ótima picape. E eu tô falando carro porque parece um carro dirigindo. É uma ótima picape para se ter de uso diário, principalmente nas grandes cidades. Porque apesar do comprimento, como eu disse, é uma picape ágil por causa da largura. E como você tem esses itens de conveniência todos, inclusive vários airbags, você tem o assistente de colisão dianteira, é um carro maravilhoso de usar na cidade. A tração permanente, inclusive, te deixa muito seguro. Então é um carro que eu teria facilmente para usar todo dia, facilmente. E vou dizer para vocês, eu acho que eu teria nesse laranja Deli mesmo, que é uma cor metálica, muito bonita, como vocês estão podendo ver aí no vídeo, no reflexo. E me lembra muito Mitch Buchanan. Mitch Buchanan, que era o personagem do David Hasselhoff no SOS Malibu, série exibida de 1991 a 2001, e que tratava do chefe do salva-vidas cuidando dos salva-vidas que salvavam a vida das pessoas lá em Malibu. Na verdade, o seriado em inglês chamava Baywatch, mas aqui no Brasil chamava SOS Malibu. Todos se lembram, não de Mitch Buchanan, as pessoas se lembram sim da Pamela Anderson, né, correndo na praia e tal. As pessoas se lembram disso. Mas nós não estamos aqui para falar de cinema, estamos aqui para falar de Ford Maverick. E hoje, dia 30 de novembro de 2022, eu tenho que devolver a Ford Maverick. Já estou triste, porque eu vou sentir falta do carro de modo geral, principalmente desse desempenho aqui. Cara. Será que era para uma picape fazer isso? Porque essa picape anda mais do que uma Amarok V6. Anda mais que muito carro esportivo. E se você andar na boa com ela, ela te trata numa boa. Mas se você quiser dar umas pisadas, ela aceita. E anda, hein? Anda muito. E faz muita curva. Muita curva. É impressionante o que esse carro faz de curva e como põe a potência no chão. Traciona demais. Ah, já tô com saudade, viu? Já tô.